meus queridos, tudo bem? Olha só, hoje nós estudaremos a respeito do sintagma verbal. Para quem quiser nos acompanhar, pegue sua apostila ângulo 2, coloque no módulo 20, certo? Então vamos lá. Primeiramente, antes de realmente falarmos de sintagma verbal, nós precisamos entender de fato o que é verbo. Então, verbo é uma palavra que pode variar em número, tá? Singular ou plural. Pessoa, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Modo, indicativo, subjuntivo, imperativo. Tempo, presente, pretérito, futuro. Voz, ativa, passiva ou reflexiva. Indicando ações, processos, estados, mudanças de estado, manifestações de fenômenos da natureza, certo? Então, o verbo, resumindo, ele pode indicar três situações: ou ação, ou estado, ou fenômeno da natureza, certo? Nós temos aqui alguns exemplos. O professor ensina. Eu gosto de língua portuguesa. Há muito silêncio na sala. Ensina. Gosto. São verbos, certo? E cada um desses verbos vai se encaixar em uma das indicações feitas pela própria gramática, que é ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, nós temos aqui que o verbo é o centro, é o núcleo da frase. Por si só, pode constituir uma frase completa, certo? Vamos observar aqui essas conversas. Ouçam, por exemplo, vós aprendeis rapidamente a lição sobre os verbos nesta aula. Quem aprende? O que aprende? Como aprende? Onde aprende? Compreenderam? Sim, o verbo é o centro da frase, porque todas as restantes palavras se agrupam à sua volta, certo? Então, o verbo, ele vai dar o comando aí das frases. Por isso, a importância de você saber identificá-lo e classificá-lo corretamente, certo? Ainda sobre verbo, nós temos a famosa locução verbal, tá? Que é o conjunto de verbos que equivalem a um só. Eu posso ter dois verbos que indicam apenas um. Eu posso ter três verbos que indicam apenas um. Professor, como isso acontece? Exemplo, as crianças estão brincando. Estão brincando, eu tenho dois verbos, tá? Só que se eu for fazer a substituição, eu substituo pelo verbo brincam. Eu tenho dois verbos, mas ele tem valor apenas de um. Isso daqui, essa união de dois verbos, eu chamo de locução verbal, tá? E quando aparece só um, eu chamo simplesmente de verbo, certo? Nas locuções verbais, conjuga-se apenas o verbo auxiliar, pois o verbo principal vem sempre numa das formas nominais, infinitivo, gerúndio e particípio, tá? Os verbos auxiliares de usos mais frequentes são ter, haver, ser, estar, ir, poder e dever. Então, vocês devem observar aí toda a construção, se eles estão juntos ou não, e aí verificar se é de fato locução verbal ou não. Quando a locução verbal é formada pelos verbos ter e haver, mas participe do verbo principal, temos um tempo composto, tá? O trem já tinha saído ou havia saído da estação. Tinha saído equivale a saiu. Então, nós temos aqui locução verbal, verbo, tá? Porque é composto de apenas um termo. Se eu composto de dois ou mais, eu chamo de locução verbal, tá? Quanto à função da locução, os verbos podem ser auxiliares ou os verbos podem ser principais. Quando é que o verbo será auxiliar? Ligam-se as formas nominais de um verbo principal, constituindo com elas locuções. Exemplo, eu estava estudando, locução. Eu tinha falado com ela, tinha falado
locução, tá? Então, esse verbo é auxiliar e esse verbo também é auxiliar, tá? Principais, verbos de significação plena. Eu estudava, eu falara com ela. Olha só, estudava apenas um verbo, falara apenas um verbo, portanto são verbos principais, tá? Com relação à flexão verbal, nós temos as seguintes categorias: número, que pode ser singular e plural, e aí você vai observar diante do contexto e da situação oracional. A pessoa, se é primeira, segunda e terceira do singular ou plural. O modo, indicativo, subjuntivo, imperativo. E o tempo, presente, pretéritos e futuros. Nós temos 3 tipos de pretéritos e nós temos 2 tipos de futuros, tá? Que vocês estudarão mais adiante. Com relação ao número, tá? Nós temos 2 flexões, singular e plural. Vendo, singular. Venderam, plural. Como é que eu vou saber isso? Pela flexão verbal, pela desinência verbal, tá? Com relação à pessoa, primeira pessoa é aquela que fala. Exemplo, eu falo, nós falamos. Primeira pessoa do singular, primeira pessoa do plural. Segunda pessoa é aquela com quem se fala. Exemplo, tu falas, vós falais. Segunda pessoa do singular, segunda pessoa do plural. E terceira pessoa é aquela de quem se fala. Exemplo, ele fala, eles falam. Ele, terceira pessoa do singular, eles, terceira pessoa do plural, certo? Note que número e pessoa estão interligados. Eu falo, primeira pessoa do singular, estão conectadas. Eles falam, terceira pessoa do plural, também estão conectadas, tá? Com relação aos modos, nós temos aí que os modos indicam maneiras diferentes e são fatos que serão expressos mediante aquilo que está escrito. Com relação ao modo indicativo, ele indica um fato certo, ou seja, uma certeza. Expressa certeza absoluta, apresentando o fato de uma maneira real, certa, positiva. Exemplo, ele canta no teatro hoje à noite. Certeza. Ele come frutas. Certeza também. Já o modo subjuntivo indica um fato duvidoso, hipotético, incerto, tá? Exemplo, espero que ele volte cedo, tá? Não é uma certeza, é uma dúvida, ele pode ou não chegar. Se me falasse, eu te ajudaria. Também aqui nós temos um fato hipotético, incerto, tá? Se ele não falar, ó, não tem como ajudar. Agora, se ele falar, há como ajudar. Então, não se sabe se ele falou ou não, tá? E o modo imperativo indica uma ordem, uma proibição, um pedido, um conselho, uma solicitação, um mando. É formado por afirmativo e negativo. Exemplo, fique aqui, é uma ordem, tá? Expressando aí uma afirmação. Não entre na sala, é um pedido, só que está negando. Então você deve observar aí nas situações se é modo indicativo, se é modo subjuntivo ou se é modo imperativo, certo? Com relação ao tempo, tomando como ponto de referência o momento da declaração, os fatos expressos pelo verbo podem referir-se ao momento presente, que vai ocorrer no momento em que se fala, tá? Há um momento passado pretérito, que é anterior ao momento em que se fala, ou ainda há um momento futuro, posterior, ou seja, depois ao momento em que se fala, tá? Só depois a pessoa vai falar, só depois a ação vai acontecer. Por isso é futuro, certo? Pessoal, então por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais e a Agenda Edu e até a próxima.